agora vamos falar aqui de uma ferramenta útil, mas polêmica. É o cheque especial. Porque o Banco Central fez mudanças no benefício e agora, mesmo quem não utilize, pode ter que pagar por ele. Para explicar isso direitinho, já está aqui no estúdio com a gente, aqui o advogado Pedro Peta, presidente da Comissão de Relações de Consumo da OAB. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Tom. Boa tarde, Julisca. Boa tarde, Henrique. Fico à disposição. Boa tarde. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A situação, como é que está essa situação dessa nova tarifa, dessa nova aplicação aí no cheque especial? Como é que funciona na prática para o ouvinte entender? Ou em resumo, quem não usar vai pagar, é isso mesmo? Bem, exatamente isso, Julisca. Com essa entrada em vigor dessa nova resolução, a partir de 6 de janeiro, os clientes que aderirem agora, a partir de 6 de janeiro, que aderirem ao contrato de cheque especial, eles têm um limite isento de R$500. Quem aderir até R$500 não tem nenhum tipo de cobrança. A partir desse valor, a diferença que se contratar, os bancos, as instituições financeiras podem cobrar até 0,25, mesmo que o cliente não venha a utilizar esse serviço. Então, pelo simples fato da instituição financeira disponibilizar esse valor ao consumidor, ele poderá ter a cobrança desses valores. Então, quem não quiser usar o cheque especial e não quiser pagar essa taxa, vai ter que fazer alguma espécie de comunicado ao banco, pedir para tirar o cheque especial? Como é que vai funcionar isso? Quem tinha esse serviço já aderido antes do dia 6, eles têm uma nova vigência. Vai ser a partir de 1º de junho. Então, essas pessoas continuam sem possibilitar a cobrança. Quem aderir a partir do dia 6, ele realmente tem que verificar se ele tem a necessidade de contratação desse serviço e, principalmente, Julisca, qual é o valor que ele tem para cobrir as suas contas mensais. Por quê? Esse valor de até 0,25 ele é cobrado da diferença de R$500. Ou seja, se o consumidor aderir a um cheque especial de R$10.000, ele vai pagar 0,25 em cima dessa diferença, que é justamente desses R$9.500. Então, muitas vezes... R$23,75, então, seria mais ou menos essa conta. Se ele tem R$10.000 disponível no cheque especial, a gente tira os 500, né, que ele já tem direito, e calcula em cima de R$9.500, que vai dar aí R$23,75, que equivale a 0,025%. Exatamente. Então, o consumidor, ele primeiro precisa saber se ele tem a necessidade de contratação desse serviço do cheque especial, e caso ele tenha necessidade, que ele verifique realmente qual é o valor que poderia cobrir essas despesas mensais dele, sem possibilitar um pagamento por um serviço que ele não vai utilizar. Certo, mas então deixa eu ver se eu entendi direitinho. A pessoa hoje, vamos supor, tem uma conta corrente, tem lá o valor do cheque especial, não usa, ou usa eventualmente, usa um mês, não usa outro. A partir de junho, essa pessoa que já tinha o valor do cheque especial vai ter que optar, ou paga uma taxa, ou vai poder pedir ao banco, por exemplo, para cancelar o serviço, não ter mais o cheque especial? Exato. A gente sabe, inclusive eu fui verificar agora, eu também tenho cheque especial sem nem saber. Muitas vezes quando você vai fazer a abertura da conta, o seu gerente, ele já um bônus, né? Exato, ele já lhe diz, olha, eu estou lhe dando R$1.000, R$2.000 aqui de limite de cheque especial. Isso realmente, para quem não consegue fechar as contas do mês, é muito útil. É muito útil. Mas tem pessoas que têm aquilo dali contratado sem nem mesmo saber. Então, as pessoas que não sabem se tem esse serviço, aconselho a buscar as instituições financeiras para procurar saber se existe essa contratação, se há necessidade, e caso não haja necessidade, ela realmente efetivar esse cancelamento. Agora, olha só, o banco coloca lá o valor de cheque especial, que a gente chamou aqui de bonificação, muitas vezes, é uma bondade, digamos assim, um agrado para o cliente, mas se emprestar, se o cliente chegar a usar o cheque especial, normalmente paga juros altíssimos. Então, agora, o cliente vai continuar pagando juros um pouco menos altos, porque o governo mandou reduzir, mas mesmo assim permanece, acredito, eu quero até que você me confirme ou não, bastante alto em relação ao restante do mercado. E além de pagar para usar o dinheiro, vai ter que pagar para o dinheiro existir. Então, no final das contas, parece-me que não foi benéfico para o consumidor essa mudança aí do cheque especial. No começo da sua afirmação, essa questão da benesse, eu nunca vi realmente banco
conceder benesse a consumidor. Mas o como banco sempre ganha. E ainda Como mais, partiu ainda mais de uma quando mudança- O sistema bancário brasileiro é concentrado em 5 grandes bancos. Perfeitamente, mas como a mudança veio de uma ação do governo, a gente fica ali naquela esperança, né, que possa ser olhando pelo lado do consumidor, mas pelo jeito não. Na verdade não, Julisca. O que a gente entende, inclusive o próprio Conselho Federal da OAB, ele já ajuizou uma ação civil pública em relação a essa resolução. Inicialmente a gente foi enviado um ofício ao Banco Central informando que não havia concordância do Conselho Federal. O Banco Central não respondeu e a instituição ajuizou uma ação civil pública justamente para contestar essa forma de cobrança. Por quê? O que está se havendo é a simples disponibilidade desses valores estão sendo cobradas fora, como você bem disse, fora os juros, se caso o consumidor venha realmente a utilizar. Então, o simples fato da instituição financeira disponibilizar esse crédito não significa que o cliente vai usufruir. E a cobrança quando o cliente não usufrui realmente caracteriza uma vantagem absolutamente exacerbada em detrimento do consumidor. É verdade. Tem agora, um ouvinte sim, aqui perguntando, Julisca, Tom. Eu acho que só eu que tenho pelo que eu percebi do nosso bate-papo aqui, eu tenho uma visão muito diferente do banco. Eu acho o banco um grande parceiro. Eu acho que nós somos culpados também por nem sempre saber lidar com o banco e achar que aquele dinheiro que a gente está pegando ali, a gente não vai pagar por ele, a gente tem que pagar por ele. O produto do banco é o dinheiro, certo? E eu tenho uma relação muito boa com o banco. Eu não tenho grandes críticas. Eu acho que o banco lucra muito? Lucra. Com toda certeza ele lucra. E não é um problema isso. E não é um problema lucrar com isso. Eu acho que às vezes o correntista se mete em determinadas situações até por não conversar com o banco e não procurar a instituição financeira também para ter um relacionamento mais próximo, né? Porque o banco também não vai ligar para tirar o seu cheque especial. Eu acredito que as pessoas vão ter que procurar suas agências, seus gerentes, conversar e chegar a um valor, e é como o doutor falou aqui pra gente. Se você não utiliza 5 mil reais de cheque especial, para que você tem 5 mil reais disponível ali só para ter? Então você tem que conversar com o seu gerente. Eu conversei com o gerente do meu banco e para mim é indiferente esse valor. Pelo menos na minha situação. Porque eu utilizo o cheque especial às vezes 2, 3, 4 dias no mês. Não pago nada por esses dias que eu utilizei, mas vou ter que pagar essa taxinha depois. Então, então para mim é benéfico. Não é que a taxa é benéfica, mas assim, para mim ainda vale a pena. Então, o grande problema é que a gente está tratando de pessoas com um certo grau de instrução. Ocorre que a grande maioria não sabe o que é uma educação financeira, ela não sabe o que são juros compostos, são juros simples. Então eles acabam entrando num empréstimo, num financiamento qualquer, numa instituição financeira, muitas vezes sem nem precisar. Então, assim, a gente tem 60... Mas eles terminam culpando a instituição financeira por terem entrado naquilo. Mas nisso a gente não discute. A OAB não está discutindo em relação ao consumidor que vai e efetivamente ele pega o empréstimo. O que a gente não está concordando é o fato de a instituição financeira simplesmente disponibilizar esse valor que o cliente não vai necessariamente utilizar. É como se você for no supermercado e o produto está lá à sua disposição, você pagar por aquilo dali, pagar pela entrada no supermercado, entendeu? Você não necessariamente ele está utilizando aquilo dali, ele está simplesmente disponibilizando e pulverizando. O que acontece? Houve uma diminuição efetiva nos juros, né, do cheque especial. Mas o banco ele pode disponibilizar o cheque especial sem consultar o cliente antes? Não, a partir de agora não. Antigamente ele podia porque isso realmente, é importante se dizer. Realmente ele podia fazer isso daí porque era um serviço que não era cobrado. Só era cobrado em caso de efetiva utilização. E é justamente a crítica que se tem a essa resolução é justamente em relação a esse artigo 2º, que é o que prevê essa cobrança de até 25%. É bem verdade que diversas instituições já disseram que de início elas não irão realizar essa cobrança ao consumidor, mas o que a gente não pode fazer é deixar essa possibilidade na mão das instituições financeiras.